Luverli, olha, tô olhando para lá, tô te esperando lá, mas você já está aqui. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Vamos, amém. Aí ele disse que vai receber tudo, então entrega tudo em nome de Jesus. E eu tenho certeza que até o final dessa palavra você vai estar transbordando novamente. Amém? Ora aí, em nome de Jesus, me ajuda nessa missão. Derrama sobre a vida dele aquilo que você também tem almejado, Senhor. Nós apresentamos a vida do teu filho, nosso pastor, o apóstolo que o Senhor levantou, Senhor Deus, para essa geração. Nós temos certeza, Senhor, que o Senhor já falou ao coração dele, Pai. Ó Deus, e que as tuas vontades possam passar por ele, Deus, nos trazendo direção, ó Pai, daquilo que o Senhor quer que a gente tome posição, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa sim, Deus, nos refinar, Deus, se precisar, Deus, nos quebre através dessa palavra, mas que mais uma vez, Senhor Deus, nesta noite, nós não sejamos os mesmos, mas continuaremos, Senhor Deus, sendo aperfeiçoados pela Tua presença, e que a Tua palavra, Senhor Deus, na boca do Teu Filho, seja como uma flecha, Pai, ó Deus, e que vidas hoje possam ser alcançadas, e aqueles que já estão salvos, possam continuar sendo ministrados, Senhor Deus, e encontrados para a Sua honra e a Sua glória. Amém, Jesus. Me ama, Ele me ama, Tem ciúmes de mim. Diga isso, diga. o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a Senhor, e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Você pode dizer isso? Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo amor disponível no dia do luto, no dia do desespero, no dia da enfermidade, no dia das perdas. Obrigado pelo teu amor demonstrado no dia das guerras, mas também no dia da alegria, da satisfação. O teu amor demonstrado com a chegada de um filho, com a providência da alimentação, das contas pagas. Obrigado, Jesus, pela providência emocional, onde Deus, talvez nós não teríamos a atenção, mas o Senhor foi presente. Por favor, Senhor, por favor, Jesus, manifeste-se a nós nessa noite com bondade e graça, em nome do Senhor. Graça e paz, casa do Aba. Boa noite para você. Você tá bem? Sabe qual que é o melhor culto que a gente faz? Sabe qual é? É aquele que a gente traz do nosso secreto. Então, se você está orando no secreto, ora aqui, cara. Se você está cantando no secreto, canta aqui. Pastor, não estou nada disso. Então, meu filho, aqui é o lugar de recarregar. Porque essa semana eu quero gente orando, eu quero gente sapateando na brasa lá dentro do teu quarto, ó, com tudo fechado lá e você sapateando na brasa. Deus escolheu esse dia para encher você. Nosso Deus, está precisando encher mesmo. Meu Deus do céu. É até transbordar, irmão. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos que orou essa semana para vencer? Cadê os vasos?
Cadê os vasos que orou por vitória essa semana? Cadê os vasos? Cadê os vasos que orou para dançar essa semana? Cadê os vasos que orou para Deus abençoar seus filhos essa semana? Cadê os vasos que orou para ganhar dinheiro, para prosperar? Aqui é o lugar, meu irmão. Aqui é o lugar de agradecer a Deus. Aqui é o lugar de colocar todo plano, projeto na mão de Deus. Aqui é o lugar que nós nos reunimos como igreja para decidir continuar clamando pela volta do Pai. Solução do mundo não é você ser melhor. Solução do mundo é Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar a gente que está procurando ser melhor. Amém? Senta aí no seu lugar, Deus te abençoe. Que alegria estarmos aqui. Podemos celebrar Jesus. Hoje nós tivemos uma notícia um pouco ruim, trágica, né? A Tainá perdeu a vovó hoje, né, Tainá? Descansou no Senhor. Para quem também teve luto essa semana, tem alguém mais? Nós hoje conectamos o nosso coração com o seu, com a sua família. Clamamos ao Espírito Santo que dê gotas de consolo. Alcance você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar. Aqui é o lugar da esperança. Quando nós perdemos alguém, fica em nós a esperança da glória. Amém? E ontem nós tivemos um projeto maravilhoso aqui também, né? O Mãe Terapia, que as nossas mulheres fizeram com muito carinho para as mamães recém-paridas. É assim que fala? Recém-chegado bebê. Ontem nós tivemos aí umas 10 mulheres que foram transformadas, tocadas, alcançadas pelo poder de Deus, pelo cuidado do Senhor. Glória a Deus por isso. Quem esteve aqui ontem numa terapia? Tem alguma mamãe aí? Você está com o bebê, né? Quem mais esteve aqui numa terapia? Você consegue vir, Lu, com o bebê? É difícil, né? Daí qualquer coisa, ai meu Deus, que coisa mais linda. Meu Deus, a Manu chegou, gente. Você pode celebrar Jesus pela Manu? Será que eu consigo te assessorar aqui, minha filha? Isso. Deixa eu ouvir um pouquinho do seu testemunho, de como é que foi para você ontem estar aqui. Pode ser? Olha que coisa mais linda, sem de uma bênção. Vem cá do lado de cá, que eu vou deixar a melhor parte aí na hora de fotografar aparecer, né? Olha que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Maravilha. Até de laço. Como é que foi para você? Primeiro, que Casa do Lago é surpreendente, né? Eu achei que ia ser uma palavra, um conselho, um apoio e todo mundo ia embora. Mas cheguei aqui, foi bem mais do que isso. É o cuidado na recepção, é o cuidado na mesa posta, maravilhosa, com muito carinho. É uma palavra amiga, um direcionamento. É uma equipe que te olha, realmente te ouve e te apoia. E eu hoje refletindo, eu falei assim, meu Deus, que projeto para uma igreja. Nunca imaginei encontrar um projeto desse dentro de uma igreja, porque vai além do que os olhos das pessoas que estão acostumadas a não dar bom dia, boa tarde, passar direto. Não, aqui eles cuidam do começo ao fim, de gerações. Que legal isso aqui. Você pode celebrar Jesus com mais uma mamãe tocada? Obrigado. Se esforçou até para estar aqui com isso. Me ajude, por favor, aqui a apoiá-la. Muito bem. Que bênção, que bênção. Wellington, chegou mais leve lá, mais tranquila. Coisa boa. Você casa do ar, meu irmão? É bom demais. Que alegria. Nosso projeto para tocar aí mulheres. Acreditamos que com a sua oração a gente pode até expandir esse projeto depois, né? É um projeto que está tocando as mulheres da casa, as membros da casa, as todas as mães. Vai ser expandido aí para todas as mamães também, em nome de Jesus, né? Nós estamos precisando de só fazer mais menino. É porque assim, a gente precisa de mãe terapia, porque para lidar aí com esses maridos que não faz nada, né, gente?
fica em casa lá, só coçando a barriga no sofá. Vocês têm que fazer tudo, né? Brincadeira. A gente trabalha muito, não é, machaiada? Ah, tá doido, né? Principalmente por isso que Casa do Aba também tem o Pai Terapia. Porque para lidar, né, Alexandre? Para lidar tem que ter o Pai Terapia. Brincadeiras à parte, irmãos. Como é importante e bom estar aqui hoje. Deus tocou em mim uma palavra para a gente continuar multiplicando tudo. E são dias que realmente nós estamos sendo consumidos, né? E nós não podemos começar o ano com aquilo que nos consome. Nós precisamos entender que para multiplicar tudo, nós vamos exige dar um basta naquilo que nos consome. Multiplicar tudo, irmãos, hoje, nós vamos ter que dar um basta naquilo que está consumindo o nosso tempo, consumindo a nossa energia, consumindo os nossos recursos. E eu acredito que desligar de algumas coisas, para alguns é muito difícil, mas é necessário. É por isso que, quando eu estava refletindo, clamando a Deus por essa palavra, o Senhor tocava meu coração, para que nós pudéssemos enxergar quais são os nossos inimigos hoje. Porque a gente começa o ano, e começar o ano encontrando inimigos é muito mais fácil. Sabe, quando você encontra um inimigo, é muito mais fácil para você não prosperar. Sabe por quê? Porque quando você encontra um invejoso, você acha que você não deu certo porque alguém teve inveja de você. Quando você toma um calote, quando você toma uma pernada, quando alguém tira um bem seu, você fala, eu estou na pior porque alguém passou pela minha vida e me derrubou. É muito mais fácil durante a nossa jornada da vida encontrar inimigos que nos consomem e colocar a responsabilidade da nossa vida nos nossos inimigos. Hoje Deus te trouxe nessa igreja, nessa casa, nesse ambiente, para que você pudesse refletir quem é contra você hoje. Porque quem é contra você é que faz todo sentido para que o teu ano você consiga romper, vencer, multiplicar e prosperar. Quando você identifica teus inimigos, quando você identifica o que está te paralisando, torna mais fácil para você romper. Mas a minha pergunta para você hoje é: quem tem roubado a sua herança? Às vezes você não consegue compreender a herança, porque talvez você não é um herdeiro como eu. Alguém já herdou alguma coisa aqui? Glória a Deus, graças a Deus os herdeiros estão aí. Oh glória, aleluia. E aí é bom. A herança, ela comunica mais, ela não comunica só dinheiro. A herança comunica de quem você é filho. A herança comunica de quem você é família. Às vezes tem gente, pastor Charles, que fala, não sou herdeiro, eu não tenho dinheiro. Ser herdeiro, irmão, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com quem você é filho. E talvez você não está conseguindo enxergar a maior herança que já foi liberada e disponível a você. A herança que o Senhor Jesus veio na terra disponibilizar para que eu e você pudéssemos viver. É para isso que você está aqui nessa noite, porque eu acredito que Deus te trouxe aqui para que você possa desfrutar de algo maior e melhor do que o que os seus braços conseguem conquistar sozinho. E que muitas das vezes os nossos olhos só estão focados em quem pode tomar a nossa herança, roubar a nossa herança, dar pernada em nós. É muito melhor, é muito mais fácil procurar os inimigos do que olhar quem é que já colocou uma herança para nós tomarmos posse. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, e a gente vai passar por ela hoje. É um trecho da carta e ela é dividida em alguns subcapítulos, e eu gostaria de discorrer com vocês nesses 3 subcapítulos, do qual o apóstolo Paulo queria deixar para nós em Romanos 8.
No versículo 1, o apóstolo Paulo propõe para nós uma nova vida debaixo da graça, capacitado pelo Espírito de santidade e adoção. Fala comigo assim: uma nova vida debaixo da graça. Mas, irmãos, muitas pessoas não conseguem viver uma vida debaixo da graça, porque a graça não é só um lugar em que você se sente perdoado. A graça é um lugar que você se sente perdoado e faz por quem te perdoou. Porque você agora não trabalha pelo salário, você trabalha pelo propósito, você trabalha pelo propósito. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1. Portanto, agora, que dia? Agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O mais difícil para nós é não andar segundo o quê? A carne. E é por isso que muitas das vezes nós não conseguimos viver uma vida debaixo da graça, porque nós preferimos dar ocasião à carne. Agora, viver pelo Espírito, como pastor, como que eu vivo pelo Espírito? Viver pelo Espírito é ter a capacidade, é reconhecer que você foi adotado pelo Pai, que você faz parte da família de Deus. Você está aqui comigo ou não está aqui comigo? E é por isso que nós somos inspirados a viver uma vida de santificação. E uma vida de santificação não é ser melhor que o outro, não é ser o santão, não é ser o santinho. Uma vida de santificação é ser separado do mundo. Aonde o mundo decide, você decide aqui, ó, na contramão do mundo. Se o mundo só quer dinheiro, só quer isso, só quer aquilo, você não vai ter dinheiro só para ter dinheiro, você vai ter dinheiro para distribuir o dinheiro. Porque quando Deus coloca recurso na mão da gente, a gente tem, olha aí, a gente vai ter a capacidade de definir qual área da sociedade precisa de investimento. O recurso que Deus coloca na tua mão, Ele está falando assim: eu acredito que você pode governar áreas da sociedade. Pastor, mas eu nem sou professor. Mas invista na educação. Aqui nós temos 90 crianças sendo educadas para Jesus. Abençoe a vida de alguém que está fazendo seminário. Pastor, mas eu nem sou da arte. Invista na arte. As meninas estão dançando aí, ajuda elas a comprar um uniforme. Ajuda, invista, empurre, impulsione, encoraje. Porque Deus, meu irmão, está nos chamando para o espírito de santificação. E o espírito de santificação mostra onde que nós vamos governar. O espírito de santificação diz que você não precisa viver sobre a condenação do mundo. Tem gente que não consegue fazer mais nada para Deus porque está condenado pelo mundo, está condenado pela carne, não consegue viver nada para que o Senhor seja glorificado, porque tem processo nas costas, porque tem uma doença, porque tem uma enfermidade, porque tem isso, tem aquilo. Meu irmão, minha irmã, Jesus te chamou para ser o melhor dessa terra, seja até o teu último suspiro. Nada pode condenar você. Pastor, mas você não sabe meu passado, você não sabe o que eu estou passando. Eu talvez não sei o teu passado, nem o que você está passando, mas agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você sabe como é que eu sei que você está em Cristo Jesus? Quando você tem a convicção que você foi adotado, que você faz parte da família de Deus, que você é co-herdeiro de uma aliança com Cristo Jesus. Você sabe quando eu sei que você está com Cristo Jesus? Porque você decidiu viver uma vida de santidade, santificação, e não vai ser influenciado pelo mundo. Essa é a proposta do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma. Mas lá no versículo 18, ele nos encoraja a acreditar
que viver segundo o Espírito vale a pena. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar, eles não servem para ser comparados com o quê? Com a glória. Com o quê? Com a glória que aonde? Em nós será revelada. Sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite? Dizer para você que por mais que você não vê a glória de Deus diante dos seus olhos fazendo acontecer, a glória vai ser revelada dentro de você. Eu e você somos o palco da revelação da glória de Deus. Deus escolheu revelar a glória dele pelo Espírito. E o sofrimento que você passa no tempo presente nem é para comparar com o que ele está fazendo dentro de você. Não tem a ver, meu irmão. O teu sofrimento não é uma compensação da glória dentro de você, não. O teu sofrimento é só para revelar o que ele pode fazer dentro de você, amadurecendo, dando sabedoria, dando graça, mostrando que você foi feito para fazer a diferença. Em nós será revelada a glória de Deus. Eu acredito numa igreja, em pessoas que vão levantar dessas cadeiras e vão viver para a glória de Deus. Para pessoas que vivem segundo o Espírito. 26. Da mesma forma, o Espírito que te ajuda a viver no Espírito, olha aí, ele ajuda a gente aonde? Nas nossas fraquezas. Pois nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede, ora, clama por nós com gemidos que a gente não consegue expressar. Pastor, viver segundo o Espírito é difícil. Mas você tem um ajudador. E quando você não conseguir se expressar, viva, porque Ele vai orar por você. O Espírito está clamando pela sua fraqueza. Ele está falando: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz ainda. Ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai nascer de novo, ela vai nascer de novo. Meu querido, o apóstolo Paulo não só propõe uma nova vida debaixo da graça, capacitado pelo Espírito de santidade e adoção, não. Ele também propõe as primícias do Espírito. E você sabe qual é as primícias do Espírito? Fala comigo: esperança. Fala comigo: esperança, intercessão e eleição. Viver segundo o Espírito nos faz pessoas que sempre têm esperança. Viver segundo o Espírito é ter a noção que tem o Espírito Santo intercedendo por nós, e que nós fomos eleitos para sermos chamados filhos de Deus. Não é sobre um cargo, não é sobre um título, é sobre ser filho de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo que intercede por nós, que está ao nosso lado, que está ali gemendo com gemidos inexprimíveis em nosso favor, ele só está falando assim: você foi eleito para a eternidade com o Pai. Não troque a eternidade por momentos de prazer, de satisfação, de grana. Viva para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho um cântico de vitória. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos resume em uma vida debaixo da graça, inspirado, capacitado por santidade e adoção. Resume em primícias do Espírito, intercessão, eleição e esperança. Mas no final do capítulo 8 tem um cântico de vitória. Quem anda segundo o Espírito sempre vence. Romanos 8:31. O que diremos, pois, diante dessas coisas?
Diante de tudo que eu estou falando para vocês aqui, vale a pena viver diante do Espírito, viver pela graça, viver no Espírito Santo de Deus, vale a pena ou não vale? Ter alguém por você, vale a pena ou não vale? Vale. Mas que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Aqui, eu procurei uma dificuldade, eu procurei uma luta, eu procurei uma guerra. No capítulo 8, e não encontrei. Diante de todas essas coisas, Paulo falando assim, diante de tudo que eu estou falando para vocês aqui, o que a gente vai falar sobre isso? Nós vamos falar uma coisa: se Deus é por nós. 2026, se Deus é por nós. Em 2026, se Deus é por nós. Se Deus é pelo teu projeto, quem será contra o teu projeto? Se Deus é pela sua família, quem será contra a sua família? Se Deus é por você, quem será contra você? Irmãos, aqui não tem uma guerra, aqui não tem uma peleja, mas diante de quem então, pastor? Diante de um Deus que está cuidando dos seus. É sobre essas coisas. É a maior vitória, irmão, é a vitória da cruz em nosso respeito. A maior vitória é a vitória do Senhor Jesus em nosso favor. Quer ter vitória? Quer ter vitória? Como diz o Matos Nascimento, vai chorando, geme e chora, né? Eu digo para você, quer ter vitória? Reconheça a vitória da cruz, porque Ele já venceu por nós, e nenhuma dificuldade vai superar o que Ele passou em nosso favor. Nosso Deus é grandioso, tudo Ele pode. A gente precisa vencer esse ano. A gente precisa multiplicar tudo. E a nossa maior vitória vai ser essa: multiplicar tudo. A capacidade de multiplicação das coisas está intrinsecamente ligada a quem pode tirar o fruto da terra. Você pode ter quantas sementes você acha que tem. Você pode ter todas as qualidades da semente. Você pode ter a melhor terra. Você pode ter o cuidado de regar, você pode ter o cuidado de adubar, mas quem continua tirando da terra ainda é Ele. Ele é quem tira o resultado da terra. Ele é quem tira o resultado da terra. Por isso eu quero trazer você hoje para um ambiente de confiança. Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Inspirado nessa palavra, o Senhor me deu uma parábola. Porque enquanto Jesus um dia estava ministrando para pecadores e publicanos, um dia Jesus estava junto com quem peca. Alguém peca aí? Que Deus te livre em nome de Jesus, como eu tenho pedido livramento. Um dia Jesus estava junto dos pecadores e publicanos. Os publicanos eram judeus que tinham autorização para cobrar os judeus. Roma tinha dado para eles uma carta, uma autorização para eles irem no próprio povo deles e cobrar os impostos, tomar deles. Então não eram pessoas benquistas no meio do povo dele, mas para eles não importava. Importava era o quê? O bolso cheio. Jesus estava pregando para essas pessoas, ministrando uma palavra, e aí chegam os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Fariseus eram pessoas que sabiam da palavra, que conheciam a Torá. Fariseus eram os estudiosos daquela época, mas não praticavam nada. Queria que as pessoas praticavam, mas eles, a gente é a nata da sociedade. Quantas pessoas você não conhece assim? Que conhece a palavra, mas que não tem disposição para envolver com a palavra. Mas enfim, não tinha só os fariseus, os escribas também estavam juntos. Porque como naquela época não tinha gráfica, né, irmãos? Alguém tinha que escrever a Bíblia. E eram pessoas que escreviam e repassavam para os próximos, não é? Eram pessoas que
tinham autoridade no que estava falando, porque eram estudiosos e eram pessoas que estavam o tempo todo, talvez sabia a Bíblia, a Torá até de cor. E aqueles homens, enquanto Jesus ensinava para os pecadores e os publicanos, aqueles homens começaram a dizer: ele está conversando com os pecadores, ele está junto com esse povo que não vale nada. Como é que nós vamos dar crédito para o que ele está falando? Esse cara está falando com gente, com a escória. Ele tinha que estar falando com a gente que era estudado. Ele tinha que estar falando com... E aí Jesus conta para eles 3 parábolas. Quantas? 3. Em Lucas capítulo 15, ele conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e ele conta a parábola do filho pródigo. Talvez você ache que essa parábola é só para quem não é crente, que tem que voltar para Jesus, que é isso, que é aquilo. Mas escute uma coisa, hoje eu queria te mostrar uma perspectiva diferente. Você está comigo aqui? Jesus estava explicando aqui não só para os pecadores ouviram a história, mas ele estava explicando aqui para aqueles que entendiam, para aqueles que conheciam a verdade, para aqueles que tinham que se posicionar diante da verdade. Ela serve para ganhar vidas? Serve, mas serve também para mim e para você que somos cristãos, já somos firmes e precisamos mergulhar nas escrituras. O filho pródigo é aquele, você que está nos assistindo, acompanha aí também, Lucas 15, versículo 11, é aquele filho. Eu vou contar um pouco aqui, só para contextualizar. Se eu tiver um pouco fora, você faz assim, ó, você faz o VAR, aí levanta a mão, leva o microfone, você me ajuda, amém? Amém? O filho pródigo é aquele em que Jesus está contando uma história, uma parábola, que um pai, dono de terras, tinha 2 filhos, e chega uma hora que o filho mais novo cansa, e pede o pai a sua parte na herança, e vai para terras longínquas, não é isso? E gasta tudo que tem, e dissipa tudo que tem. Chega uma hora que ele está trabalhando para alguém, porque perdeu tudo, e ele começa a trabalhar para as pessoas, talvez cuidando de porcos, porque ele olha a lavagem dos porcos, as bolotas, e dá vontade de comer. E ele talvez não estava sendo tão bem tratado, porque ele olha para aquela lavagem, para aquelas bolotas, e diz assim: os empregados do meu pai têm fartura de pão, e eu estou aqui com o estômago vazio. Então eu acho que eu vou voltar lá para meu pai, eu vou pedir ele para eu ser um dos empregados dele, porque pelo menos pão, né, eu vou comer. Ele volta para o pai, e quando ele volta para o pai, eu estou sendo bem raso aqui, bem, amém? Se você sabe mais detalhes, fica com ele aí, depois você me conta. Ai meu Deus. Quando ele chega para o pai vê ele de longe, dá um abraço, recebe ele e fala para os empregados assim: traz uma roupa nova, traz um anel, mata um bezerro, porque aquele que estava morto reviveu. Essa noite eu não sei o que morreu na tua vida, mas eu sei que o pai está aqui, e ele pode reviver o que precisa reviver. Esse ano eu acredito que Deus vai ressuscitar projetos que você não achava que não era capaz. Esse ano eu acredito que Deus vai realizar sonhos e planos. Eu acredito, irmãos. Sabe por quê? Porque não é sobre o projeto, é sobre quem você está se tornando. É sobre o crescimento que você está tendo no Senhor. É sobre a evolução que Deus está trazendo para a tua mente, para o teu coração. Mas muitas das vezes nós caímos na armadilha de prodigar. Eu nem sei se existe esse termo, mas eu trouxe para você o que é pródigo. Você sabe o que é pródigo? Pródigo significa o que dissipa bens.
Pródigo significa nossa Deus, travou. Pródigo significa quem gasta mais do que o necessário. Tem alguém aqui não? Nossa Deus do céu. Irmão, por favor, você está aqui comigo ou não está? Pergunta, irmão, já prodigou alguma vez? É porque às vezes a gente olha para o pródigo e fala: essa palavra nem é para mim, eu estou na igreja, pastor, eu estou firme, eu estou forte, eu ainda mais, eu estava orando, eu estava adorando. Mas pródigo significa gastar mais do que tem. Pródigo significa gastar mais do que o necessário. Pródigo significa o gastador, o esbanjador. É aquele que gasta para mostrar que tem. Às vezes a gente confunde o pródigo com desfrute. É uma linha muito tênue. Porque a gente gasta querendo o quê? Qual que é a nossa desculpa para gastar? Qual que é a sua desculpa? Escreve nos comentários aí. Qual que é a sua desculpa? Desfrutar, é ou não é? Pastor, estou gastando porque eu tenho que desfrutar. Desfrutar, irmão, desfrutar originalmente vem da palavra desfrute. É você tirar a fruta do pé e se deliciar. Se você está se deliciando do que você não tem, a fruta não é do pé. Você está entendendo ou não? Você está pródigo. Desfrutar é apreciar. Por que então que a gente está gastando, e no final fica: nossa Deus, ai, não tem boleto. Sai pra lá, mulher, que você não sabe a roia que eu estou passando. Sai, menino, você não sabe a luta que eu estou vivendo. Que vocês não tem boleto para pagar. Não tem boleto, mas é porque você não está conseguindo desfrutar a vida. Às vezes nós envolvemos nas causas da vida como pródigos, como gastadores, como aquele que gasta mais do que ganha. E eu não julgo você, porque o mundo hoje ele quer que a gente viva de quê? Aparência. Porque parecer é melhor do que ser, é melhor do que ter, irmão. Chegou a hora de quebrar esse mal em nome de Jesus. Você vai prosperar e vai ter sabedoria para administrar o que Deus te deu. Eu acredito que Deus está contando com mãos que estão se levantando aqui, ó, para governar lugares esse ano. Em nome de Jesus eu oro para que você tenha um espírito de sabedoria e graça para governar os teus recursos e tocar lugares com o teu recurso e a tua vida em nome de Jesus. Às vezes nós somos aqueles que ficam horas na Shopee, no Mercado Livre. Eu não estou falando que a gente não tem que comprar, não, eu compro. Mas é bom a gente comprar o que a gente precisa. Eu vou te fazer uma pergunta: por que você fica horas lá procurando o que você ainda não tem? Às vezes a gente fica assim, ó, procurando. Aí deixa eu ver qual que é a tendência. Aí deixa eu ver o que eu ainda não tenho. Mas é bom mesmo, porque aquilo ali é igual um shopping, né? Não é? É igual um shopping. Só que você não tem que gastar gasolina, você não tem que se mobilizar. Você só tem que entrar no shopping e comprar. É ou não é? É agradável, é gostoso. Mas a gente muitas das vezes passa horas naquele lugar e chega a uma conclusão: eu não tenho nada. Aí bate uma bad. Eu não tenho nada. Olha o tanto de coisa que tem na Shopee, eu não tenho metade disso aqui. Irmão, talvez nem vai ter. Sabe qual que é a minha chamada para você aqui nessa noite? Ao invés de você ficar procurando o que você ainda não tem, desliga o celular e olhe para dentro da tua casa, porque lá você tem mais do que merece. Olha para dentro do teu guarda-roupa. Deus te deu mais do que um dia você pediu. Não é porque você não tem tudo que está nas redes que você não é o que Deus já desenhou que fosse nessa estação e nessa fase. Eu acredito que Deus está acrescentando pessoas aqui. Deus vai te dar mais
recursos para que você saiba administrar agora com sabedoria. A gente chega em conclusões erradas. A gente chega em conclusão baseada em lugares errados. Volte os seus olhos para o que Deus já fez na sua vida. Volte os seus olhos para o que Deus já plantou em você. Volte os teus olhos para o que Deus já prosperou dentro de você. Comece a observar e tenha um coração grato, porque a gratidão, meu irmão, a gratidão vai te levar para o próximo nível. Seja grato pelo que Deus já colocou nas tuas mãos. Seja grato pelo que Deus já acrescentou na tua vida. Seja grato. Pois tudo que tenho. Às vezes a gente passa horas no Instagram, passa horas no Facebook, passa horas no Orkut. Eu sou dessa época do Orkut. Tem mais não, né? Mas a gente passa horas fazendo o que, irmãos? Fala comigo assim: comparando com a vida dos outros. É, não é? A gente fica olhando, não, fulano comprou essa roupa, eu ainda não tenho ela. Aí deixa eu ver aqui. Ai, nossa, ai, ciclano, nosso Deus do céu, o que tá vivendo? Ai, não merece isso não, gente. Olha isso aqui. Você tem que ver. Às vezes a gente passa horas nas redes sociais comparando a nossa vida com a dos outros. E muitas das vezes a gente chega a uma conclusão. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão. Muitas das vezes: eu não sou ou eu não tenho o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso daquilo. Mas Deus me trouxe aqui nessa plataforma hoje para dizer: olha no espelho, porque eu já te fiz mais do que um dia você achou que conseguiria ser. Olha para dentro de você, porque eu já tenho mais plantado em você do que eles já colocaram nas redes sociais. Eu já fiz muito mais por você do que o que você sonhou que seria um dia. Cristo já fez muito mais por mim, por você. É assim ou não é? Tem gente aqui que não conseguia tomar iogurte na infância e hoje dá iogurte para os seus filhos. Tem gente aqui que pegava um pãozinho, tinha que dividir um pão, dividir para 5. E hoje todo mundo come 2, come 3, come 4 pão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Deus já está fazendo muito mais do que a gente pediu, do que a gente viveu. Então vou levantar. Sai dessa bad, sai dessa vibe de que não tem nada, de que ai o ano, ai já estou cansado, começou o ano. Não, meu filho, vive o melhor de Deus. Tem gente que passa horas negando a realidade, sabe aonde? Nos jogos. Tem gente que prefere jogar porque tem que fugir da realidade. Ah não, o mundo tem muita pressão, tá difícil demais, ninguém me dá atenção. Ai meu Deus, irmão, tem gente que passa horas ali nos jogos para poder fugir do mundo real. Tem gente que passa horas nas bets tentando compensar o que o seu braço não conseguiu render, o que sua mente não conseguiu produzir um novo projeto. Meu filho, vai para o joelho, Deus vai te dar um projeto que você vai ser mais rico que qualquer coisa que você acha que você deve ser. Para de ficar apostando em lugares que não vai olhar para você com graça, que não vai olhar para você com sabedoria, que só está roubando o seu tempo, só está roubando um recurso que talvez está sendo colocado dentro da tua casa. Recurso que deveria estar sendo usado para melhorar você. Vai fazer um curso com esse dinheiro, vai fazer uma faculdade, vai, monta uma empresa nova, melhora essa empresa que você já está nela. Vamos trocar as cadeiras, vamos trocar o sofá, vamos dar uma pintura nessa casa. Mas a gente prefere muitas das vezes passar a hora tentando equiparar uma vida que nós não temos. Eu aprendi algo ao longo da minha vida: toda compulsão é necessidade de recompensa. Toda compulsão é necessidade de quê? Recompensa. Você sabe o que essa palavra traduz aqui? Recompensa traduz herança. O que o filho pródigo pediu para sair fora? Recompensa.
herança. Me dá minha parte. Eu estou vazando. Me dá minha parte, porque eu tenho que suprir necessidade. E tem gente usando recompensa e herança para suprir o quê? Necessidade. Agora tem tanta gente ainda com dívida no passado. São necessidades que nem são de hoje. Tem gente que fica tentando suprir uma ausência, suprir uma necessidade da tua infância. Você vive no teu passado. Ai, eu não tinha condição de ter isso aqui. Agora eu tenho. Então, não, vou comprar. É meu. Até de madrugada acorda, porque fica pesquisando de madrugada. Hoje eu vou comprar. O cartão virou. Eita glória. Irmão, quer comprar? Compra, tem que comprar mesmo, é uma bênção, amém? Hoje eu nem estou falando, nem era sobre isso assim, de coisa, mas Deus está falando aqui, vamos falar. Porque se Deus também quer multiplicar alguma coisa em você, Ele precisa melhorar você, amém? Quer comprar, compra, mas não compra para ficar parado, amém? Eu queria ter uma batedeira planetária, bless them and time the high. Porque não sabe nem fazer bolo. É porque na minha infância eu era doido para comer bolo, minha mãe não me dava, hoje eu posso ter. Você tem, então faz o bolo. Me chama para comer. Não é? É bom. Mas comprou? Usa. Não compre coisas apenas para suprir necessidade do momento, suprir dívidas com o seu passado, suprir compulsões da tua vida, suprir necessidades. Porque tudo que supre apenas necessidade não atende propósito. Se você quer viver uma vida de propósito, não aplique a tua herança nas tuas necessidades. Se você quer viver uma vida de propósito, não aplique as suas recompensas só nas suas necessidades. É importante entender que Deus vai fazer sobrar dinheiro na sua mão. É importante entender que Deus está melhorando você para que isso aconteça. É importante entender que Deus está levantando uma igreja forte. O pastor está falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro porque eu estou diante de uma igreja que vai governar essa região. E para governar essa região, eles não serão apenas pedintes, eles serão aqueles que governam os recursos e aplicam onde precisa ser aplicado. Eles vão tocar a vida de crianças carentes, eles vão tocar a vida de pessoas que estão hospitalizadas, eles vão tocar a vida de pessoas que estão nos presídios. Nós somos esse povo que Deus está levantando como uma igreja forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Escuta isso. Muitos problemas, muita depressão, muita ansiedade que vem na nossa vida, muitas das vezes vem por algumas ausências que nós temos. E muitas das nossas ausências é falta de sabedoria de administrar. E a falta de sabedoria, muitas das vezes, não é porque, pastor, você está me chamando de limitado de inteligência, puxador de carroça. Não, eu estou te dando aonde? Obrigado, meu irmão, graças a Deus. Você pode celebrar Jesus pela vida do Gilson? Jesus passou aqui. Obrigado, Gilson. Eu estou dando para você uma chave. Eu não estou te chamando de desprovido de inteligência. Eu estou te mostrando que muitas das vezes o que está travando a tua sabedoria está aqui, ó. Volta meu filho. Está na compulsão. Está em lugares que trava você. Está em lugares que você está fazendo por necessidade e não por propósito. Quem vive uma vida de necessidade, vive uma vida de pedinte. Você nasceu para governar, minha filha. Você nasceu para governar, meu filho. Teus filhos terão orgulho de você. Os amigos do teu filho terão orgulho de você. A sociedade se orgulhará de você. A tua família que sempre te desprezou, teus amigos que acharam que você era o menor, terão orgulho de você. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. E quem anda segundo o Espírito vive segundo o Espírito. E foi assim com a vida do filho pródigo. Filho pródigo
na jornada dele, deu ocasião à carne. Deu ocasião a quê? A carne. O filho pródigo não quis viver segundo um espírito. Que espírito, pastor? O filho pródigo não estava charamandado. Não estou falando disso. Um espírito que ligava a vida dele com a família dele. Um espírito que ligava ele com o propósito dele. Entendeu isso ou não? O filho pródigo desligou do espírito da família e foi viver pelo seu próprio ego, pela sua própria vontade. Ele foi viver em outro ecossistema, viver sem propósito, viver só por satisfação e prazer. Às vezes nós estamos trocando uma eternidade por um curto espaço, momento de satisfação e prazer. O que me satisfaz, o que me dá prazer. Tem gente pedindo herança de trabalhar com o Senhor. Tem gente negociando, abrindo mão do dom, do talento, de tudo que Deus já investiu em você, para viver fora, buscando seus próprios interesses. Graças a Deus por Cristo Jesus, que sentou com os pecadores e com os publicanos, que corrigiu os fariseus e os escribas, mostrando para mim e para você que o filho pródigo teve solução. Sabe qual foi a solução que o filho pródigo achou? Olha aqui. O filho pródigo andou segundo a carne, sim ou não? Hein? Nenhuma condenação há para aqueles que estão, que andam segundo o Espírito, mas não segundo a carne. Enquanto ele estava andando segundo a carne, ele estava condenado. Condenado a uma vida de escassez, porque ele chegou na escassez mesmo tendo recurso na mão. Condenado a uma vida longe da família, mesmo tendo encontrado amigos em algum lugar. Condenado a trabalhar por salário. E às vezes ele trabalhou, às vezes quem estava pagando ele, quem contratou ele, estava pagando ele com o dinheiro que ele levou. Já parou para pensar nisso? Contratou ele com o dinheiro que ele gastou na cidade, bebendo, curtindo, zoando. Irmão, e tem muita gente assim. Tem muita gente celebrando como um pródigo, celebrando, gastando seus recursos, seu tempo, sua atenção, por coisas conquistadas em oração. Tem coisa que você conquistou orando. Tem coisa que você conquistou clamando. Tem gente aqui que só está vivo porque a mãe estava de joelho. Tem gente aqui que só está livre porque o pai estava de joelho. E hoje, ao invés de celebrar com a família da cruz, de se sentir adotado por Jesus e viver uma vida de santidade, santificação, uma vida separada do mundo, só quer celebrar e zoar e curtir o bolso cheio, a forma que eu sei fazer. Irmão, Deus está te chamando hoje de volta, meu filho, de volta para os braços do Pai. Pastor, eu nunca saí dos braços do Pai, eu nunca estava longe. Presta atenção no que eu estou falando aqui, meu filho. Deus está te chamando para um novo nível de consciência, para aplicar a tua vida naquilo que Deus está fazendo nesses dias. O filho pródigo deu ocasião à carne, mas quando ele se comparou com quem tinha mais do que ele, quando ele olhou e falou assim: rapaz, os caras que me contrataram, mas eu não tenho o de comer, eles têm mais do que eu, e eu não estou conseguindo comer direito aqui. Quando ele se comparou com quem tinha mais do que ele lembrou que ele tinha um pai. Você entendeu por que eu falei do Instagram aqui, né? Porque em vez de, quando você abrir e ficar caçando lugar de comparação, lembra que você tem um pai que já fez muito mais por você. Um pai que te espera no lugar do propósito e não da necessidade.
Um pai que pode suprir as suas necessidades, mas quer te trazer de volta para o lugar do propósito. Mas ele não sabia como fazer o caminho de volta. Chegar lá, eu não sei se eu falo que eu vou chegar como filho, como empregado, acho que eu vou pedir como empregado. Porque se os empregados comem pão, eu vou chegar lá, eu vou comer um pão. Talvez ele não sabia como fazer o caminho de volta, mas o Espírito Santo estava preparando a chegada dele. Você lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Então, por mais que você não consiga expressar o que você precisa, o Espírito Santo já está preparando a tua chegada. Onde você precisa chegar esse ano, o Espírito Santo já está lá te esperando. Qual que é o teu projeto de vida? O que você colocou para conquistar, para vencer esse ano? Eu acredito que o Espírito Santo já está preparando a tua chegada. Não sei o que você está desejando. Eu não sei qual é a tua medida. Eu não sei o que você está hoje. O que está diante dos seus olhos. Talvez é só o resto. É só o que sobrou. Mas eu acredito que nós temos um Pai que pode determinar o teu recomeço hoje aqui. Sabe por quê? Com o Pai, nem tudo vai ser como você quer, mas vai ser como você merece. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E Ele sempre vai dar a nós o fim que nós desejamos. Porque o que você deseja é o que você merece. Eu te convido a aumentar os seus desejos hoje, porque você está diante do Pai, e o Pai pode te dar aquilo que você acha que merece. Por mais que as pessoas disseram que você não merece, por mais que as pessoas disseram ou te trataram de forma que você tem que ser limitado, ser paralisado, tem um Pai que quer ativar você hoje aqui. Tem um Pai que está cuidando dos teus negócios. Tem um Pai que está cuidando da sua família. Tem um Pai que mesmo na tua fraqueza, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Hoje eu quero te chamar para um ambiente de merecimento. Eu quero te chamar para um ambiente que você compreenda o que você merece. E sem falsa modéstia. Ah, pastor, eu não mereço nada não. Eu sou isso aqui, eu sou esse caquinho, eu sou esse pó, eu não sou esse nada. Pô, eu sou o carrapato do cavalo do bandido. Filho, filha, eu te chamei aqui agora do que o Pai te chama. Você tem capacidades escondidas aí que talvez a sua família não reconheceu, mas que elas serão trazidas para fora, e diante do Pai, elas serão glorificadas em você. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é viver segundo o Espírito. Isso é viver pronto para glorificar. Isso é viver para ser o palco da glória de Deus. A glória vai ser revelada em nós e não diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos vai ser a expressão do que Ele está fazendo dentro de nós. Eu acredito que ambientes de paz serão gerados diante dos teus olhos, quando a tua boca for aquela boca que transmite a paz. Quando o teu semblante ser um semblante de alegria, e não um semblante arrogante, e não um semblante mentiroso, e não um semblante caído, Deus hoje pode te levantar para ser o melhor que Ele te chamou para ser. E eu finalizo aqui com você, no recomeço do filho. Para o filho recomeçar, no versículo 17, o filho teve que cair na real. A Bíblia diz, caindo em si, o que aconteceu? Caindo na real, está aí Lucas 15, 17. Caindo na real, ele falou, quantos empregados do meu pai tem comida e eu estou aqui morrendo de fome?
Às vezes, para algumas coisas mudar na nossa vida e para a gente ter uma oportunidade de recomeçar, a gente tem que cair na real. O meu convite para você hoje é esse: é de parar de ficar procurando inimigos e cair na real. Sabe qual foi a real que o filho pródigo caiu para recomeçar? O filho pródigo caiu na real que ele não estava lutando contra aqueles que deram emprego para ele. O filho pródigo caiu na real que ele estava lutando não era contra o pai dele. O filho pródigo caiu na real que ele não estava lutando com os porcos para comer. O filho pródigo caiu na real que ele estava lutando contra ele mesmo. Só dependia dele, porque ele sabia aonde tinha o ambiente do pão. Ele sabia onde encontrar pão. Ele sabia onde encontrar abrigo. Ele sabia onde encontrar acolhimento. Ele sabia onde encontrar o Pai. E se você sabe onde encontrar o Pai hoje, eu queria te convidar a ficar de pé, porque o Pai está aqui hoje para dar a você o fim que você desejar. Mas é importante que você faça uma reflexão. Quem é o culpado de você estar onde você está hoje? Quem carrega a culpa do seu casamento estar como está hoje? Quem carrega a culpa dos seus filhos estar como está hoje? Quem carrega a culpa da sua empresa estar como está hoje? Quem carrega a culpa de você não ter mais alegria, um sorriso nesse rosto seu? Quem carrega a culpa de colocar você diante dos porcos? Quem carrega essa culpa? Quem é o culpado de você estar onde você está hoje? Eu quero te convidar a fazer uma oração e perdoar essas pessoas, e entender que a tua luta é contra você mesmo. Porque quando você entender que você pode viver segundo o Espírito, você vai entender que você tem um Espírito que intercede por você. Você vai entender que você tem alguém que clama por você. Você vai entender que tem alguém que o Espírito Santo é aquele que te capacita, é aquele que clama, é aquele que intercede, é aquele que ora por você. Você vai entender que você é chamado para um propósito e não para suprir necessidades. O Espírito Santo me faz saber que tem gente aqui hoje que desistiu de tocar pessoas, que desistiu de fazer algo pelo reino dos céus, desistiu de viver com o Pai, porque acha que todo mundo só te procura para suprir necessidades. Tudo é eu, tudo depende de mim. Se eu não fizer nada, acontece. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer uma coisa: Ele conta com você, porque não é a necessidade que você está cumprindo das pessoas, é o propósito do Pai. Não espere salário, não espere troca, não espere as pessoas te der algo em troca. Viva pelo propósito do que Deus te chamou para ser e fazer. Se Deus é por você, meu irmão, por favor, não seja contra. Se Deus é pela sua família, por favor, não seja contra. Se Deus é por você hoje aqui, por favor, não seja contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir de hoje, olhe para dentro de você antes de achar inimigos que te paralisam. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, clamando ao Altíssimo, que possa trazer hoje para você o que você precisa para ser o filho, para que você tenha o sentimento de pertencimento, alguém que foi acolhido novamente pelo Pai. Aleluias. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, por tudo que foi liberado sobre nós essa noite.
Será que você pode clamar o santo nome dele neste lugar? Ei, porque Ele não nos chama para necessidade. Ele não nos chama por necessidade, Ele nos chama por propósito. E essa noite Ele está te despertando para você viver o propósito que Ele tem na tua vida. Talvez você está aqui se sentindo perdida, perdido. O Pai está aqui para te encontrar e te dar um destino, querido. Oh, Espírito Santo de Deus, alcança corações essa noite. Aqueles que se encontram perdidos, vazios, Pai, que tentam preencher o coração com